Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso último vídeo sobre as diferentes assembleias que havia na República Romana. Já falamos sobre o Senado, já falamos sobre os comícios por centúrias e já falamos sobre os comícios por tribos e também mencionamos os comícios por cúrias, que perderam a importância que existiam desde a realeza, mas perdem a importância na República. Nesse vídeo eu vou abordar duas outras formas de assembleia que havia na República Romana, que eram os concilium plebis. Aqui nós retomamos o nome concilium, e eu vou falar também do côncio. O que era o concilium plebis? O concilium plebis era uma reunião da plebe, e ele era presidido pelo tribuno da plebe. O tribuno da plebe era eleito por esse concílio da plebe e, além de eleger o tribuno da plebe, o concílio da plebe elegia também os edis plebeus e, de forma mais importante, ele aprovava a maior parte da legislação rotineira da cidade de Roma, geralmente seguindo a iniciativa do Senado. Então, o caminho do processo legislativo, bem entre aspas aqui, seria um conselho aprovado pelo Senado, um senatus consulto aprovado pelo Senado, que ia para o concílio da plebe e era aprovado no concílio da plebe. As leis aprovadas pelo concílio da plebe, elas eram tecnicamente chamadas de plebiscitos. Então, olha só, plebiscito em Roma é diferente do sentido de plebiscito que a gente tem hoje na nossa Constituição. Plebiscito, no sentido que a gente tem hoje, é aquela votação popular sobre um projeto de lei. Plebiscito aqui no sentido deles não é a votação popular. Plebiscito aqui no sentido deles é a própria lei que foi aprovada no concílio da plebe, né? Não tecnicamente seriam novas leis, só que eles não chamavam exatamente de leges. Eu já mencionei em outro vídeo também a chamada Lex Hortência, que em 286 ou 287 a.C., definitivamente conferiu aos plebiscitos a mesma força das leis aprovadas pelas outras assembleias e fez com que essas normas valessem para toda a população de Roma, não apenas para os plebeus. Então, o concílio da plebe tem esse sentido de eleger os tribunos da plebe, eleger os magistrados da plebe, né, o edil plebeu, os edis plebeus, e de aprovar os plebiscitos, que era a maior parte da legislação romana. Tá? O último tipo de assembleia que eu tenho que mencionar, eu vou trazer para a nossa ajuda um autor assim, super importante também na teoria, na historiografia romana, chamado Pinapolo, Francisco Pinapolo. Esse artigo aqui está num outro livro muito legal também, que eu recomendo, que é The Oxford Handbook of Roman Law and Society, editado pelo Paul Duplessis. Esse Pinapolo, ele também faz um relato da Constituição Romana, Constituição naquele sentido que a gente mencionou em outro vídeo, e ele debate, acho que melhor do que esse artigo que eu estava comentando anteriormente, ele debate os côncio, no plural conciones, né? Então ele debate essa assembleia chamada côncio. Essa assembleia, gente, ela não fazia nada, ela não votava nada, ela não aprovava nada, ela não elegia ninguém. Então, para que ela servia? Por que ela era importante? O côncio, ele era importante, os concione, o côncio, ele era importante por quê? Porque esse Senado é diferente, né? Porque no Senado os senadores efetivamente discutiam, mas nos comícios por centúrias, nos comícios por cúrias e nos plebiscitos, as pessoas não podiam falar. Quem falava era apenas o magistrado. As pessoas que presidiam ali a sessão, né, que organizavam a sessão, as pessoas que ali compareciam, elas simplesmente votavam, sim ou não. Então, imaginem lá o comício por centúria que a gente comentou.
vai haver a eleição de um magistrado, vai haver a aprovação de uma nova lei e as centúrias ou as tribos simplesmente votam. Votam sim ou não, aprovam ou não. Não há debate, não há discussão. Essa discussão, ela acontecia nos conciones. Então, previamente, vamos imaginar que fosse assim, né? Previamente a esses comícios, havia a convocação de diversos conciones diferentes e lá havia sim a discussão. Então lá era o local onde o magistrado, normalmente o magistrado presidia, ele dava a oportunidade de algumas pessoas falarem e ele expunha o que ia ser votado, o que ia ser discutido, ele expunha qual que era o assunto. Então, as conciones serviam justamente para ter esse direito de fala, esse direito de debate, esse direito de discussão. Nesse sentido, pessoal, as assembleias romanas são radicalmente diferentes das assembleias gregas ou da Assembleia Ateniense, que é uma que a gente conhece muito bem. Um direito fundamental na Assembleia de Atenas era o direito de fala. Os cidadãos atenienses tinham o direito de falar o mesmo tanto. Eles chamavam de isegoria, o direito de falar o mesmo tanto, a mesma quantidade. Tem até um instrumento, a gente tem o achado arqueológico disso, tem até um instrumento presente lá na Assembleia de Atenas, está lá no Museu Ateniense, chamado de clepsidra. A clepsidra era uma espécie de ampulheta, só que ela era feita de água, né? Ela não era feita de água, ela era feita de barro, né? Mas ela era preenchida com água e por um bico ali, me lembra um filtro de barro desses que a gente tem aqui. Então você enchia a clepsidra e o cidadão tinha aquele tempo da clepsidra para poder falar. Então até o tempo que cada um tinha para falar na Assembleia Ateniense tinha que ser igual. A Assembleia Romana não tinha nada disso. Né? As comícios que a gente fala aqui, ninguém podia falar nada e nem todo mundo podia falar nos conciones também. O magistrado tinha que convidar a falar. Então o magistrado chamava quem ele, obviamente, queria falar ou tivesse a posição dele, enfim, e deixava aquela pessoa falar para que houvesse o debate acerca da legislação. Os projetos de lei tinham que ser discutidos nos conciones num período de 3 dias no mercado. Né? Seria esse período do processo legislativo. Trinudinum, 3 dias, antes da votação nos comícios. A outra função interessante dos conciones era de informar a população também. Porque vamos imaginar, né, pessoal? Não havia em Roma diário oficial. Então, como que a população também era informada acerca de uma lei que foi aprovada? Também o veículo para informação da aprovação daquela nova norma, daquela lei, de uma guerra declarada em outro país, de alguma situação, era feita no côncio ou nos conciones. Então ele tinha essa dupla função de ser um debate, de ser uma discussão, mas uma discussão mais ou menos controlada pelo magistrado, né? Já que nos comícios essa discussão não acontecia, e também tinha essa função de transmitir ao povo decisões, atos do Senado, atos da... Podemos imaginar que fosse isso, né? Não se tem certeza disso tudo, evidentemente. Mas as leis que foram aprovadas nos comícios, enfim. Então, ele tinha essa função também de comunicação. O estudo dos conciones, ele tem ganhado, principalmente pelo trabalho do Pino Apolo, ele tem ganhado nos últimos anos muita importância. Ele era uma assembleia meio obscura, desconhecida, mas nos últimos tempos ele tem ganhado muito destaque e muita importância. Em alguns livros, inclusive, vocês não vão encontrar os conciones sequer mencionados, tá? Para concluir esse vídeo, pessoal, vocês viram uma advertência que eu já tinha feito se materializando aqui. Não adianta a gente querer pensar a República Romana nos termos que hoje a gente pensa a República Brasileira. Não adianta a gente pensar a Constituição Romana nos termos que a gente pensa a Constituição do Brasil. Não adianta a gente pensar em separação de poderes, em Senado como um corpo legislativo, enfim. Não adianta a gente fazer um anacronismo que é muito comum de falar o seguinte: bom, então o cônsul é o presidente, o Senado é o legislativo e o pretor é o juiz. Não adianta a gente pensar assim, isso está completamente errado. É muito diferente do que o que a gente tem hoje.
Daí a dificuldade de sistematizar e a dificuldade de a gente conseguir simplificar para encaixar nos dias de hoje. Mas não somos só nós que temos dificuldades de explicar isso não, tá, gente? Eu vou fazer um próximo vídeo ainda, talvez mais 2, explicando que os próprios romanos tinham muita dificuldade de explicar esse sistema de governo que eles tinham, esse sistema político da República Romana, né? A sua complexidade, a quantidade de estruturas diferentes que eles tinham, né? Os vários tipos diferentes de magistrados, os vários tipos de assembleias diferentes, como que isso se articulava. Então os próprios romanos têm dificuldade de explicar. A gente pode ler relatos, que eu vou falar no próximo vídeo, textos, estudos e reflexões sobre como que os romanos entendiam essa complexidade da vida política da sua cidade. Pessoal, é isso então. Muito obrigado.